estamos iniciando mais um Repensar, é sempre com muita alegria que nós encontramos você. Hoje o tema que trazemos é um tema bastante interessante, porque com certeza vai fazer com que nós possamos compreender, aceitar um pouquinho melhor as nossas dificuldades, as nossas provas, enfim. Vamos aprender a conviver com aqueles que estão ao nosso redor. O livro que nós trazemos hoje, ele tem como título É Preciso Saber Viver. E a sua autora é Nancy Pullman de Girolamo. Bom, Nancy, é um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer meu também. Bastante. Bom, eu acho que o livro, ele tem um título bastante marcante. É Preciso Saber Viver. Então, a gente gostaria que você falasse desse título, mas antes ainda, a gente gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades, né? Do que você faz, se você é uma pessoa espírita, porque aqui a gente está falando de um programa espírita, né? Então a gente sempre faz essa pergunta. É espírita? O que o espiritismo trouxe de benefício na sua vida e quais são as suas atividades? Para depois a gente falar desse livro que eu achei extraordinário. Sim, bom, sou de formação espírita, não é? A partir dos 9 anos de idade, acompanhando meus pais. E é interessante porque meu pai era luterano, minha mãe católica, e ambos ficaram espíritas e eu fui acompanhando. Sim. As minhas atividades estiveram primeiro ligadas à Federação Espírita de São Paulo, né? Como frequentei as reuniões de evangelho de crianças, depois os jovens, e na instituição beneficente Nosso Lar, onde eu estou até agora. É uma instituição filantrópica que também tem como referência o livro Nosso Lar, de André Luiz, né, recebido por Chico Xavier, e é lá que eu executo as minhas atividades, inclusive as de reabilitação. Certo. Bom, então vamos falar do livro, porque esse livro, né, o título dele, apesar de ser bastante marcante, como nós dissemos, ele não diz exatamente, né, do que ele trata. Né? Há até pessoas que podem se confundir no conteúdo dele. Claro. Né? Vamos falar um pouquinho. Veja, o título do livro, ele tem como referência um pouquinho de Fernando Pessoa, né? Saber viver é preciso. Certo. E de certa forma ele canta com Roberto Carlos. Isso e com também. O Braguinha, que é muito meu amigo, é o filho do Roberto Carlos, que tem um programa com essa introdução e que, apesar de ser deficiente visual, enxerga muito melhor do que a maioria de nós. O livro tem esse enfoque positivo, né? É preciso não apenas aprender a viver, né? Porque a vida é uma escola, nós estamos sempre aprendendo, mas é preciso do aprender chegar a saber viver, né? Então é como um impulso para nós próprios, para todos, que é preciso saber viver, é uma necessidade humana, né? Certo. Esses são as justificativas do título do livro. E o que o livro trata? Vamos falar agora do que ele trata, né? Sim. A gente percebe logo de começo que ele é a união de 2 outros livros já escritos anteriormente, né? E por que você resolveu juntá-los? Sim. Veja, na introdução a gente procura explicar essa junção, né? Foi uma solicitação da própria editora, da TV Mundo Maior, editora que está com os direitos autorais, com muita alegria nós cedemos esses direitos à editora, até porque estamos trabalhando na mesma área. O objetivo do livro é chamar atenção para as aves feridas. Ou melhor, chamar atenção para o voo das aves feridas. Porque voar é correr depressa. Sim. Voar é andar muito mais depressa do que o ritmo comum. É, na verdade, andar tão depressa que os pés deixam de pisar o chão e começam a volitar. E nós pensamos seriamente, conhecendo e convivendo cerca de 50 anos seguidos com pessoas portadoras de deficiência, que eles realmente conseguem fazer esse voo, porque concentram numa vida
muitas vidas, sabe? Sim. Eu acho que a reencarnação difícil é tão difícil, a limitação é tão penosa sobre as vicissitudes das existências corpóreas, ainda acrescenta-se a limitação, que isto equivale qualitativamente a muito tempo percorrido. Nesse sentido, é voar mesmo. É por isso que a gente está querendo, com o livro, chamar a atenção. Vamos olhar bem como voam as aves feridas, né? E aprender com elas, né? E aí eu perguntaria, quem são as aves feridas? Somos nós também? Olha, você fez uma pergunta e deu uma resposta acima do que qualquer resposta, a melhor possível. Somos todos aves feridas. As nossas asas estão feridas, nós não temos a plenitude, porque a Terra é um planeta como está, na sua situação atual de trânsito, mas, na verdade, nós todos temos as nossas asas feridas. Agora, eu aprendi a utilizar a expressão aves feridas, ninando, sabe, os bebezinhos que eu tive felicidade de receber. Recém-nascidos, não é? Quando nós tivemos o primeiro contato com o bebê, somos enfermeiras e nesse sentido na enfermagem, não é? Na nossa especialização é de enfermagem neuropediátrica, então nós recebemos bebezinhos e ninando-os, nós percebemos que eles tinham algo a mais, não a menos. Interessante. A ideia que emergiu não é a menos, não, é a mais. Quer dizer, além de tudo, o que nós temos como equipamento ao nascermos, eles ainda puseram mais uma curvinha no equipamento, mais um peso, no peso comum que a vida terrena nos traz. E isto me deixou muito entusiasmado, eu passei a chamá-los de aves feridas. Um termo que eu gosto, é por isso que este é o objetivo de chamá-los assim. É interessante, né? A gente logo vai para o intervalo, mas eu gostaria de comentar consigo. Que quando eu vi esse título, quando eu vi Aves Feridas, eu falei, esta sou eu, porque de vez em quando eu tenho vontade de voar e não consigo. Né? Sabe uma coisa assim de leveza, eu falo, nossa, as minhas dificuldades me impedem de voar ainda. Então eu me considero uma ave ferida porque tenho as asas ainda com dificuldade para alçar esse voo que nós alçaremos um dia. Alçaremos sem qualquer dúvida, vamos para lá. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos conversando sobre esse tema bastante interessante. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro É Preciso Saber Viver, de autoria de Nancy Pullman de Girolamo. Um assunto bastante interessante, porque nós estamos falando das aves feridas que somos todos nós, como ela mesma já disse, né? Uma coisa interessante, Nancy, que a gente vê hoje atualmente, o termo para essas aves feridas, que esse eu acho que é um termo assim, bastante singelo e bastante carinhoso até para todos nós, né? Mas a gente, quando fala de alguém que tem uma limitação, que tem uma deficiência, né, seja ela qual for, a gente já tem que ter um pouco de receio em usar alguns termos. Antigamente, se usavam os termos excepcional, pessoas sindrômicas, enfim. Hoje, qual seria o termo correto, se é que existe um termo correto? Sim. Veja, a questão terminológica está passando por transformações. Até aproveitando para dizer que a reabilitação está em franco progresso, não é? A cada dia, enquanto nós estamos conversando aqui, algumas experiências estão sendo feitas alguns, porque está numa dinâmica de muito interesse, não é? Durante muito tempo, assim, considerada secundária, porque houve muita discriminação, hoje em dia explodiram pesquisas, observações, e a terminologia vem mudando com o tempo. Quando você falou de termos como paralítico, não é? Aleijado, não é? Mongolismo, não é? Isso é. São termos que já estão ultrapassados, na verdade. Mas me faz lembrar
duas influências, eu gostaria de enfocá-los nesse sentido, lembrando as pessoas responsáveis pelas modificações. Nós podemos lembrar 4 mulheres notáveis que nós temos na história da reabilitação, na história do mundo. 2 Helenas, Helen Keller e Helena Tipoff. A Helen Keller era americana, não é? Todo mundo sabe a história da Helen Keller, é magnífica, inigualável, até hoje não foi superada, não é? Nas deficiências e ao mesmo tempo nas supereficiências que ela mostrou em paralelo, em compensação. E Helena Tipoff foi uma russa, psicopedagoga, discípula de Claparède, e é muito interessante que ela está, no momento presente, ela está apresentando Hermance de Faux por via mediúnica no livro Laços de Afeto. Certo. Ela que faz a apresentação espiritualmente, porque elas são ambas desencarnadas. Sim. Elas foram responsáveis de uma terminologia nova, não é? Sobretudo a Helena Tipoff é que criou o termo excepcional. Em vez de aleijado, paralítico, débil mental, não é? Idiota e mongolismo, ela criou o termo excepcional, tentando desmarginalizá-los. Esse termo vigorou na Constituição brasileira até há pouco tempo. Ele foi modificado por 2 grandes vultos. Esses não são mulheres, são homens, 2 líderes políticos, o Marechal de Gaulle, Charles de Gaulle da França e John Fitzgerald Kennedy dos Estados Unidos. Ambos, veja que interessante, como existe espiritualidade no caminho da reabilitação. Eles ambos tinham parentesco, tinham familiares portadores de deficiências sérias. O Marechal de Gaulle tinha uma filha mongoloide, que era o termo que se usava. E ele, por causa dessa filha, ele interessou-se pelo problema e acionou um grande progresso, inclusive na terminologia. Ele acionou, foi depois de Kennedy, ele acionou o aparecimento, a homenagem, a comemoração do 1º ano internacional. De que ele determinou o nome, foi uma homenagem, uma comemoração oficial da ONU. Pessoa, que é o nome central, portadora de deficiência. Foi no ano 1981. Daí o termo excepcional ficou totalmente afastado, o termo pessoa dignificou, os direitos começaram a haver explosão dos direitos. E o John Fitzgerald Kennedy tinha uma irmã que era deficiente de aprendizado, deficiência grave da família Kennedy, né? Ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Ele criou um movimento internacional, Maria Zilda, muito importante na década de 60, quando criou um movimento que ele deu um nome poético de o Painel da Fita Azul. Ele convocou representantes expertos de todas as partes do mundo para se reunirem nos Estados Unidos e discutirem o problema, motivado pela sua irmã, Rose. É interessante esse detalhe, o que eu gostaria de fazer um parêntese. Como os próprios portadores de deficiência estão ativando o desenvolvimento e o progresso desse campo de ações humanas, né? E nesse painel surgiram 95 recomendações e daí em diante o assunto foi sempre tratado como generalidade, quer dizer, não haveria mais necessidade de classificar deficiências em partes, em classificações nitidamente separadas. Quer dizer, o problema deveria ser tratado como um todo. Ele foi de extraordinária importância. Aí iniciou-se uma nova era. Depois, pessoa portadora de deficiência, o público passou a usar criança ou pessoa com necessidades especiais. Também os que discutem essa terminologia,
porque diz que necessidades especiais todos nós temos. E como deficiências também todos nós temos, né? Está surgindo uma ideia que vai se aproximando da normalidade, quer dizer, variações da normalidade. Atualmente, a ideia mais atualizada é essa, que as deficiências são variações Assim da como, diversidade, são diversidade da normalidade. assim como nós estamos em vários graus de evolução, nós estamos em Exatamente. vários graus de normalidade. Exatamente, nós estamos em vários graus. Quer dizer, o que cresce é a normalidade. Certo, muito Né? bom, muito bom. Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse assunto que é bastante interessante para todos nós. Até já. Estamos voltando com o Repensar. Hoje nós estamos falando com Nancy Puma de Girolamo, autora do livro É Preciso Saber Viver. Nós estamos falando de todos nós, porque todos nós somos aves feridas, todos nós temos dificuldades, todos nós estamos num grau de normalidade, como ela mesma falou. E aí o que eu quero perguntar a você, Nancy, como a gente deve tratar esses espíritos? Porque né, a gente sempre tem uma preocupação, tem que tratar diferente, com mais carinho, com menos carinho, com mais atenção, com menos atenção, preocupada, porque tem gente que muda até a maneira de ser por conta da dificuldade do filho ou de um parente, enfim. E isso pode até, eu acho que complicar um pouquinho mais. É verdade. Olha, ainda há várias maneiras de tratamento, inclusive essa que você falou, que tem medo. Isso. Vou chegar perto, mas não sei o que fazer, melhor não chegar. Isso. Mas a tendência atual é totalmente normalização. Tem que se tratar nos mesmos padrões do comportamento para uma pessoa normal. Procurando que a habilitação ou a reabilitação, são duas coisas diferentes, né? Ele seja nesse sentido de aproximá-los dos padrões normais do comportamento. Então, isso é uma tendência que é irreversível, sabe, Maria Zilda? Inclusive, já ultrapassou-se a fase da eliminação, da segregação, até da reabilitação, como alguma coisa separada do campo da educação, passando a ser um campo exclusivo ou da medicina ou da ortopedia, né? Hoje está sendo tratado de uma forma multiprofissional e na família ele deve ser recebido normalmente. Inclusive, após o período da integração, que também foi um período histórico, a partir dessas influências que nós citamos, nós estamos agora em pleno ideal de inclusão. Quer dizer, um apelo à sociedade que abra as portas e dê oportunidade, porque dando oportunidade, eles respondem muito acima da expectativa. Exatamente. Quer dizer, não se trata do mínimo, pelo contrário. Se trata de um potencial humano que ainda não foi suficientemente estudado, nem pesquisado. E outra perspectiva aberta atualmente para os reabilitadores no mundo inteiro é exatamente a potencialidade que ainda tem a ser explorada. Então, vamos dizer que da normalidade abre-se um capítulo enorme a ser estudado. Essa é a posição normal, a posição atual. Outra coisa que a gente também percebe na sociedade, né, é o pré-julgamento. Sim. Né? Que isso a gente faz normalmente, né? Mas principalmente com alguém que tem uma dificuldade a mais, né? Então, se diz que todo deficiente ou todo portador de deficiência, né, está
pagando por um erro, ou é alguém que está em expiação. Então eu gostaria que você falasse se existem esse tipo de dificuldade para quem está expiando, para quem está em prova, ou para quem está em tarefa, porque é isso que o Espiritismo nos mostra. Nós estamos aqui em várias situações, né? Nós que nos consideramos normais. É verdade. Né? Você falou, exatamente tocou num ponto importantíssimo, do reencarnacionismo. Né? Os reencarnacionistas podem fazer várias hipóteses, porque existe na teoria das reencarnações, nas teses espíritas, a multiplicidade de causas reencarnatórias. Certo, né? Isso mesmo. Então, o pré-julgamento é que não é nem espírita, nem moderno, é de 2000 anos e foi Jesus que falou, o grande mestre, né? Não julgueis. Suspende, porque o julgamento será fatalmente errado, porque nós não estamos senhores dos destinos pretéritos, nós podemos imaginar. Agora veja, eu preciso citar então, e aí eu respondo com facilidade para você, alguma coisa que eu ouvi de Chico Xavier, não só eu. Quando Chico Xavier, depois daquelas reuniões lá em Uberaba, ele se afastava um pouquinho, terminada a reunião, ficava num grupo mais restrito de pessoas. Certa ocasião, eu havia, como espírita naquele tempo muito ortodoxa, estava no começo daquele entusiasmo, havia feito uma explanação sobre as causas das punições humanas, né? Quem erra, né? Linearmente, furou o olho, vem sem olho, furou a perna, vem sem perna. Né? E numa dessas conversas, o Chico Xavier conversou sobre vários assuntos e, a certa altura, disse o seguinte: sabe, Nancy, não é para mim, ele disse assim, mas é para passar. Existe também entre eles os pequenos cristos. Maravilha. Aqueles que não vêm para expiar. Eles vêm em tarefa de renúncia. Eles vêm para desacomodar seres que eles amam. Eles vêm porque sentem que já usaram muito da ciência e que agora eles vêm fazer uma nova experiência de doação. Não se esqueça que há entre eles os pequenos cristos. Então, suspender julgamentos. E, na verdade, na vida prática, no relacionamento, na convivência, nós podemos perfeitamente ver isto. Os Downs, por exemplo, têm o hemisfério direito muito mais desenvolvido, né? Nessa teoria do cérebro triuno, não é? Sim. A teoria dos dois hemisférios. Eles são carinhosos, eles tendem para o amor. Não importa se tiveram muito amor ou se tiveram amor de menos. A realidade é que eles vêm não para buscar amor, eles para dar. Então nós vemos muitos doadores entre eles. Enfim, as aves feridas precisam ser compreendidas e eu acho que aprender com elas é sabedoria mesmo. Não só com a nossa experiência, olhar a experiência que eles fazem, porque é um tipo de reencarnação das mais difíceis e das que mais compensações trazem, até por causa da reciprocidade da lei divina, não é? Não há perca de nada que não seja altamente compensado a 100 por 1 com uma doação que Paulo de Tarso chamava de graça divina, não é? Muito bom. Bom, Nancy, queremos agradecer muito a sua participação. Nós ficaríamos aqui horas falando sobre esse livro, porque tem muito conteúdo. Mas talvez a gente, numa próxima oportunidade, fale novamente sobre ele e sobre outras nuances que ele traz, né? Assuntos importantes. Mas hoje a gente agradece muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço. E se você quer fazer alguma sugestão para o programa, escreva para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quer adquirir esta obra, você pode entrar em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!